Sejam bem-vindos a este episódio de antevisão ao Grande Prémio de Espanha, o nono da temporada, o terceiro consecutivo, depois de termos entrado na ronda no velho continente, a Europa. João Amaral, Lourenço Barão da Veiga, João Carlos Costa, bem-vindos, meus amigos. Antes de avançarmos para flexibilidade, rigidez e tudo mais o que se possa passar em pista, ginástica, portanto, como temperaturas altas, podíamos fazer um podcast também um dia destes sobre yoga, porque também, ou sobre pilates, porque também se fala de rigidez, de elasticidade. Bom, vamos recordar aquilo que foi o Grande Prémio do Mónaco. Push me out. Box to overtake Leclerc. Retire the car, smoke. So we need to give that position back to Albon. I'll take the penalty. He's driving erratically. So we've got a drive-through penalty. Penalty. Yeah, Max is just backing me up. Where's Oscar? I need him 10,000 under some pressure. Yeah, he's doing many mistakes at the moment. Monaco, baby! Yeah, baby! As melhores imagens do Grande Prémio do Mónaco e... onde não houve flexibilidade. Houve uma ultrapassagem, como o João Carlos Costa fez referência no DAZN F1 de brief de análise. Esse Grande Prémio do Mónaco foi a de Lance Stroll. Vamos começar por antever este Grande Prémio. Já sabemos que estão de regresso as temperaturas altíssimas, temperaturas de cerca de 50 graus em pista. Há alguém que possa levar vantagem ou não? Sendo que, obviamente, este fim de semana a maior incógnita é a flexibilidade, a rigidez das asas. Bom, isso vai ter de facto interferência no fim de semana e no rendimento de cada carro. Sabemos que em temperaturas altas temos aqui a vantagem da McLaren, tem sido assim nos grandes prémios mais quentes. Há aqui está tudo em dúvida como é que vai reagir os carros em relação a estas alterações para este grande prémio, em termos da asa da frente. Por isso pode ser que tenhamos alguma surpresa, mas em teoria eu diria que a McLaren tem vantagem, principalmente neste circuito com esta temperatura tão alta. Até porque este é um circuito, João, que todas as equipas conhecem, todos os pilotos conhecem, porque aqui já se rodou imenso, fizeram-se testes privados, fizeram-se pré-temporadas, ou seja, é um circuito que não é nada desconhecido para as equipas. Não é todo, é uma espécie de Estoril do século XXI, não é? Era o circuito que todos conheciam. Aliás, o desenho do circuito não é assim tão diferente, menos interessante, mas não tão diferente. Portanto, conhecem todos de trás para a frente, de frente para trás. Não há desse ponto de vista surpresas, e também é bom ser neste circuito que há tal mudança de que o Lourenço falou e bem da diretiva técnica 018, creio. Porque como conhecem bem o circuito, há menos variáveis no fundo, ou seja, podem estudar melhor o comportamento do carro com essa maior rigidez das asas, com essa menor flexibilização das asas. Também é natural, não sabendo exatamente o que é que as equipas e cada equipa vai trazer, que não tragam muita novidade, porque mais uma vez são mais variáveis para interferir com esse comportamento expectável. Ou seja, no fundo vamos estar perante um fim de semana de competição que vai ser um fim de semana de teste. São todos, bem sei. Este em particular, com muita necessidade de recolher dados para perceber como é que os carros se comportam com esta alteração, que pode ser uma alteração de paradigma, mas pode não trazer alteração nenhuma no espectro de competitividade das equipas.
Aliás, tenho visto declarações muito cautelosas de todos os diretores das equipas, todos os time principal. Não querem arriscar nada, e quando arriscam alguma coisa é para dizer que o A ou o B vai andar melhor, nunca é a sua própria equipa. Também dizem que não vão andar pior, portanto, vamos ver. 4.657 metros, 14 curvas, 12 zonas de DRS. Nós, com a ajuda do Henrique Chaves, fomos até ao Estoril Racing Lab para conhecer melhor esta pista de Montmeló. Vamos dar início a uma volta de qualificação, circuito de Montmeló, em Barcelona. Longa reta, uma longa zona de DRS, travagem perto dos 100 metros. Para uma curva 1, uma curva 2, quem precisa de um pequeno compromisso, para depois esta longa direita ser o mais a fundo possível, um pequeno lift também da curva. Travagem para a 4, muita atenção na aplicação do acelerador na saída por causa da tração. O gancho da curva 5 em descida, um pouco de subviragem muito característico. Tração também ali a dar um bocadinho de si. Entrar rápido nesta curva e aproveitar o camber positivo. E agora, curva 9, um pequeno lift e mais uma zona DRS. Esta é uma zona do circuito antigo das motas que já não está bem neste formato, mas é bastante idêntico. E travagem para esta curva em subida, deixar rolar e preparar bem a traseira para não patinar. E agora é a zona mais rápida do circuito, abordagem à reta da meta, um pequeno lift na entrada da reta e está concluída uma volta de qualificação aqui no circuito em Montmeló, Barcelona. Uma volta virtual à pista de Montmeló. E João, já leste as notas da direção de corrida, ainda vai na versão 1, não há alterações. Há uma alteração interessante e que eu gostava que me explicassem porquê. E os pilotos, os portugueses, acho que já correram todos lá, o Lourenço já correu de certeza absoluta. O rail do interior, na travagem, no final da reta da meta, deixou de existir e passa a haver uma parede. Não percebo a razão, sempre fez parte desse rail, normalmente tem uns pneus atrás e não à frente, e agora tem uma parede. Pronto, é a única alteração na pista, o resto é rigorosamente tudo igual, as zonas de DRS são rigorosamente iguais, e desta vez nas notas de direção de corrida, ao contrário do que aconteceu no ano passado no gráfico, estão certas, no primeiro gráfico do ano passado não estavam, portanto, nada de novo. Aliás, este é o circuito, como o João dizia, em que as equipas não têm nada para descobrir. Toda a gente sabe o que é preciso fazer em termos de afinações. Eu estava convencido que a Pirelli ia arriscar qualquer coisa este ano em termos de pneus. É verdade que os pneus não são iguais em termos de misturas àqueles que foram usados no ano passado. O C2 é um pouco mais macio do que o C2 anterior, mas no ano passado já tinham sido, e normalmente são sempre C1, C2, C3, os pneus mais duros da gama. Só que no ano passado, e de uma forma algo surpreendente, os homens da frente, aqueles que terminaram no pódio, usaram 2 jogos de pneus macios para começar e para terminar e fizeram o stint do meio com os médios. E eu, olhando para aquilo, pensei, a Pirelli vai arriscar. C2, C3 e C4. Sim, não vai arriscar C1, C2, coisíssima C3. nenhuma. E se calhar até, ainda bem que não vai arriscar, porque há a questão das temperaturas. Vocês falaram nisso, a temperatura vai estar sempre, a temperatura máxima ao longo dos próximos 3 dias andará sempre na casa dos 29, 30 graus, com uma sensação térmica ainda maior. Temperatura do ar. Temperatura do ar, o que quer dizer que a pista dificilmente estará abaixo dos 50 graus. E há aqui uma nuance, que é o dia do domingo, onde em teoria haverá mais nuvens que na sexta e no sábado, onde o sol estará azul e, portanto, o céu, aliás, não o sol não está azul, o céu estará azul e, portanto, poderá a pista no Grande Prémio estar com uma temperatura ligeiramente mais baixa, mas mesmo assim alta. Vai ser a questão que vai definir talvez a competitividade dos carros, e o Lourenço já falou, a McLaren nestas situações está mais forte. Há a questão, de facto, da diretiva técnica. E o João referiu que as equipas estão todas a jogar na defesa, os pilotos, os próprios jornalistas hoje nas conferências de imprensa não fizeram quase perguntas aos pilotos sobre a nova diretiva técnica, porque já se começa a perceber que muitas das equipas, e a McLaren é o exemplo, pelos vistos a Mercedes é outro exemplo, já de facto montaram as asas sem essa facilidade de flexibilidade nos carros em Imola, no Mónaco tenho dúvidas, mas em Imola pelo menos montaram. Portanto, à partida, o que é que nós vimos? Vimos a McLaren perder um pouco de competitividade, mas
foi uma prova difícil de analisarmos e perder o Grande Prémio em Imola para a Red Bull. Vimos a Mercedes a perder competitividade em Imola e depois no Mónaco por umas circunstâncias que não têm muito a ver com essa flexibilidade. Portanto, há essa expectativa. E há a expectativa em alguns engenheiros que os carros menos afetados serão o Ferrari e o Red Bull. Vamos ver se é verdade ou não. Há engenheiros, e um deles que projetou talvez o carro mais bonito da Fórmula 1, Gary Anderson, no artigo que escreveu no The Race, diz: eu pessoalmente, acho que o Red Bull será o carro que mais vai sofrer. Eu acho que não, porque o Red Bull tem as asas mais rígidas desde o início do ano, tal como acontece um bocadinho com o Ferrari, mas há essa dúvida. E sobretudo há a dúvida, e estamos a falar só das 4 equipas de topo, o que é que acontece com as outras 6? E só amanhã, quando tivermos o documento onde vão ser mostradas as alterações que de facto irão estar nos carros, é que iremos ver quantas destas equipas é que vão trazer uma asa diferente ou têm necessidade de trazer uma asa diferente ainda não homologada. Eu desconfio que, por exemplo, a McLaren não a trará, porque a asa de Imola, uma das duas que homologou nesse circuito, é esta asa que vamos ter aqui na pista de Barcelona. Portanto, há de facto muitas incertezas, eu queria lhe chamar imponderáveis, mas é errado, são muitas incertezas relativamente àquilo que poderá ser o dia da manhã, se calhar antes dos carros irem para a pista. Depois, se calhar, a pista fica tudo. Mas vai ser um fim de semana para descobrir. Houve 2 pilotos que falaram sobre a rigidez, a flexibilidade das asas. Chamam-se Fernando Alonso, por acaso está a correr em casa, é um dos 2 espanhóis a correr em casa. Também já disse que há 40 anos que tem o volante nas mãos, mais coisa, menos coisa, que está a pensar e sabe que um dia vai ser a altura de pendurar as luvas e de retirar o capacete, mas sobre isso vamos deixar para sexta-feira de manhã, antes da primeira sessão de treinos livres. Para já vamos então às declarações, quer de Fernando Alonso, quer também de George Russell, os dois a dizerem algo como: vai ser um fim de semana de descobertas. Barcelona, with a more normal weekend, we will discover where are we in terms of performance, but I think everyone will bring also some upgrades here, especially on the new regulation with the front wing, and let's see how much affects everyone on the grid. And as Fernando said, with the changes to the front wings, there's a bit of relearning all of the teams will have to take, but I don't expect it to shake the order up too much. Fim de semana de descobertas para Fernando Alonso, mas também para George Russell. Alonso falava na sequência da pergunta que foi feita sobre os upgrades que a Aston Martin levou para a Imola, se ele já sentia que o carro era um carro com maior rendimento, e dizia o Fernando Alonso: se calhar neste fim de semana é o fim de semana em que vamos começar a ter maior noção. Mas ao mesmo tempo, João, este é um circuito que as equipas conhecem bem, que os pilotos conhecem bem. Já todos aqui correram, já todos aqui, ou quase todos, fizeram testes privados, não com Fórmula 1, com Fórmula 2 e com outro tipo de carros. Mas vai ser um fim de semana e um circuito em que as equipas vão reaprender, isto se houver a tal preponderância gigantesca na não flexibilidade das asas. Sim, quer dizer, vamos estar todos com esse grau de expectativa, nós fora de pista e eles com muito grau de expectativa. Tenho a certeza absoluta que, de certo modo, vamos ter aqui um bocadinho uns testes do Bahrein, mas já em corrida em cenário real, não é? Porque por tudo o que se diz, por tudo o que vem sendo analisado e dito sobre a flexibilização das asas, de facto é um recomeço. Eu temo é que nós estejamos a criar expectativa demasiada à espera que haja uma revolução completa na ordem competitiva, e não me parece, quer por aquilo que o João disse e que me parecia que vinha ficando evidente, que houve equipas que começaram a antecipar esse uso de asas mais rígidas, para depois não sofrerem de facto esse trambolhão, essa surpresa. Quer porque de facto hoje em dia é tudo cheio de zeros e uns e a simulação acaba por ser quase perfeita, tirando o simulador da Aston Martin, que aparentemente tem lá um problema de correlação, mas enfim, é difícil também. A expectativa é mais nossa do que deles, porque é óbvio que quando um carro chega à pista é sempre diferente de tudo aquilo que foi estudado, mas também já não há provavelmente espaço para uma revolução completa e para um Haas ou um Sauber passar a ser de repente o carro mais competitivo e para uma McLaren ficar assim uma coisa miserável. Deixa-me só acrescentar uma coisa, João, que é essa expectativa, até em condições normais, será uma expectativa negativa, que não é quem vai ganhar, é quem vai perder menos. É quem vai perder, porque aquilo que a FIA tentou contrariar foi a zona cinzenta do regulamento, e já agora para quem nos está a ver ou ouvir, o site da FIA, o FIA.com, tem um artigo muito interessante, é um artigo oficial, obviamente, com um discurso muito oficial, mas será interessante para quem ler em inglês poder ler e ver aquilo que de facto a FIA fez ao longo destes meses, e isto começou tudo
no ano passado, quando começaram as suspeitas, primeiro com o Mini DRS, e tudo já foi resolvido, ou aparentemente resolvido, nos grandes prémios da China e depois do Japão, e agora com esta diretiva, que demorou mais tempo, porque a FIA, bem, na minha opinião, esperou pelo menos 3 meses para as equipas terem tempo para desenvolver as suas asas para este... E para não haver perigo. E para não haver perigo. Mas só para acabar aquilo que o Oscar me perguntou, que era relativo à Aston Martin. Eu gostava que houvesse algum desse abano, desse abanão, de que houvesse assim uma revolução. Acho pouco provável que aconteça. O próprio Alonso diz isso, e tu referes isso na tua pergunta. Vamos saber qual é a verdadeira mais-valia deste AMR 25 versão B. Vá. Porque ele também diz que usaram pneus médios em Imola, e isso pode ter favorecido a qualificação. E no Mónaco as coisas até podiam ter corrido bem, mas Mónaco é um circuito que não se repete no calendário inteiro. E portanto podemos voltar a ter uma Aston Martin que, enfim, ganhou ali um bocadinho de asas durante os grandes prémios e volta para o seu lugar de partida, que é a 9ª equipa mais rápida. Vamos ver. Vamos estar curiosos, como o João dizia, na sexta-feira para ver os treinos livres. Vamos estar muito curiosos para ver a qualificação. Eu acho que Barcelona é uma daquelas pistas como era Paul Ricard há muitos anos, não este Paul Ricard, em que na grelha de partida tu acabas por ver 2 carros iguais em cada muitas vezes. Os pilotos atingem o limite. Levam, já conhecem tão bem a pista, já estão feitos com o carro, já levam 9 grandes prémios. Portanto, já está tudo no limite. Eles chegam ao fim da 5ª volta. Já está o piloto no limite, já está o carro no limite. Isto agora, obviamente, com esta regra nova, vai haver alguma interferência e vão ter que desenvolver o carro. Mas por norma chegavam aqui, já com o trabalho de casa feito, ao fim do primeiro 5 voltas, 6 voltas, já estava tudo testado. Lourenço, quero dizer então que poderemos ter a melhor sexta-feira, tirando as sextas-feiras de fins de semana de sprint, podemos ter a sexta-feira mais emocionante, a sexta-feira em que tínhamos mais pilotos a rodar, mais equipas a rodar, mais troca de asa, mais apoio, menos apoio. É isso que eu espero. Eu acho que vai ser uma sexta-feira mais interessante por isso mesmo, porque vão estar a testar e eu acho que vamos ter mais paragens também, porque para afinar pequenas coisas, para o tal Bahrein que falava exatamente, para ir chegarem mais rapidamente, se calhar os pilotos a trabalharem de maneira diferente dentro das equipas, para tentar chegar a conclusões mais rápidas, e isso torna claramente a sexta-feira mais interessante. E se não o tivermos, quer dizer que a diretiva técnica da FIA não teve grande influência. Ou então que já muito foi testado em Imola. Tu já falaste, exatamente. Mas isso vamos descobrir se calhar logo, quando na manhã de sexta-feira for anunciado o que foi alterado nos carros. E pegando um bocadinho por aí, e vendo aquilo que foi o rendimento da Mercedes em Imola, e vamos focar só em Imola, não vamos sequer ao Grande Prémio do Mónaco, porque é um grande prémio sem comparação, como nós já fizemos referência. Poderemos ter visto uma Mercedes, e vamos focar para já só na Mercedes, uma Mercedes a perder rendimento. Eu acho que vimos uma Mercedes a perder rendimento, não sei se teve a ver com a possível utilização da tal asa dianteira, já a pensar na nova regra. Há uma coisa que parece claro, o Mercedes casava muito bem os 2 eixos e deixou de o fazer em Imola, no Mónaco mais uma vez, é um circuito à parte. Vamos ver se isso se repete em Barcelona. E se repetir em Barcelona, tanto mais que eles no ano passado conseguiram não só boas qualificações, como até o arranque do Russell. O arranque do Russell colocou em primeiro lugar, porque o Max e o Lando resolveram discutir metro a metro até à curva número 1, e o Russell aproveitou. Mas para além disso, mostraram um bom andamento. Eu tenho dúvidas que eles o consigam fazer neste grande prémio. Primeiro, as temperaturas elevadas poderão não os beneficiar, exatamente porque deixou de haver esse entendimento, vamos chamar assim, entre o eixo da frente e o eixo de trás. A temperatura dos pneus poderá ser um problema, e vamos ver até se a Mercedes terá a capacidade de manter o carro bastante fechado e resolver os problemas de arrefecimento. Eu penso que a Mercedes nesta altura poderá ter esse problema, vai ter que abrir o carro, e isso vai colocar a Mercedes perante mais arrasto. Para além da questão da asa dianteira, todo o carro poderá ter mais arrasto. Eu ficaria surpreso se o W16 conseguisse aqui andar na luta pela pole ou até na luta pelo pódio. Mas a verdade é que o George Russell, sobretudo, já nos surpreendeu muito este ano. Vamos ver se acontece outra vez. E aquilo que vamos ver também é possivelmente uma batalha pela liderança do Mundial de Fórmula 1, já que poderemos ter novamente uma troca de líder. Lando Norris basta vencer e sairá novo líder do Campeonato do Mundo, recuperará a liderança que já teve no início desta temporada e retirá-la ao companheiro de equipa Oscar Piastri. Obviamente que para isto contou muito aquilo que se passou no Mónaco, com uma volta fantástica de Lando Norris, o primeiro piloto, lembram-se da piada do João,
o piloto do segundo 69, a entrar na casa do 109 e também, obviamente, o domingo, porque foi preciso segurar a concorrência no domingo. E houve aqui uma clara mudança de mindset. E é um Lando Norris que chega a Montmeló mais tranquilo, mas que deixa também um aviso. Ainda há muita coisa por mudar aqui dentro. I mean, I said, yeah, probably in every interview I did there, that it did. I was happier with my pole on Saturday than I was with my win on Sunday because, I mean, everyone knows Saturday is the day you gotta show up and do your job. But of course, in the most tricky track of the season, in the one under the most pressure, the most tense, the thing where the session where the most stuff can go wrong, the biggest consequences, was probably my best qualifying performance of the whole season. So I definitely think it gave me a boost. But you know, it's not like I come into here like feeling better than ever. There's still plenty of things that I'm working on. There's still plenty of things I know I need to do better on and try and improve. But that's going to be, you know, that's not just a 1 week thing or a 2 week thing. This it takes time, and I'm patient with that at the minute. I'm trying to work as quickly as I can, but yeah, sometimes it's a longer process and a difficult process. But that's what it is sometimes when you're against the best guys in the world. As palavras de Lando Norris, e há aqui uma palavra que para mim é muito importante: paciente, paciência, ser paciente comigo mesmo. E várias foram as semanas aqui em que nós, sobretudo ao sábado, depois da qualificação, falávamos sobre um Lando Norris que estava à procura de si mesmo, um pouco perdido, e parece que foi um Lando Norris que se reencontrou e que pode sair daqui do lugar onde todos querem estar, é na liderança. Pode ser daqui num lugar que já foi dele, neste campeonato, na realidade. Eu acho que eu me costumo falar em lugares comuns, mas há adágios nas corridas que são verdadeiros. Um piloto é tão bom como a sua última corrida e, portanto, ele ganhou na Austrália, era o maior da criação. Depois passou ali uns momentos de crise. Crise, nós falámos disso, eu falei disso, fez-se em conta, porque via-se na cara dele, na cabeça dele, que ele estava lá dentro, a dúvida estava instalada, as coisas não saíam. Acidentes na qualificação, corridas menos conseguidas por causa disso, etc. e tal. Em Jeddah o Piastri já lhe pagava renda. Isso. Chegamos a Imola e não é um sucesso, mas fica à frente do Piastri. Mas chegamos a Mónaco e a coisa corre bem. E vamos ver, também dissemos isso no fim de semana passado. Corre bem, fica à frente do Piastri e é no Mónaco. Não é ganhar, com todo o respeito pelos outros e por aquilo que a corrida foi, ainda por cima, ou são sempre, mas é o Mónaco. É um circuito de condutores, é um circuito de pilotos. E foi aí que ele acertou, foi no sábado. E isso dá-lhe um boost. Há uma diferença, ficou no braço. Porque em Imola ele ficou com as circunstâncias que foram. Sim. Alguma estratégia diferente. Aí é que ficou à frente do Piastri. Sim. Aqui foi no braço, que faz toda a diferença. Para a cabeça. Absolutamente, só falhou naqueles primeiros e Imola ficou atrás do Max, o que também é um bocadinho diferente do que vencer batendo o companheiro de equipa. E o companheiro de equipa tem aqui umas contas a ajustar com o circuito de Montmeló. O Oscar Piastri até agora nunca se deu bem com a pista. Os resultados são fracos nas duas vezes que veio ao Grande Prémio de Espanha. Nunca conseguiu superiorizar-se ao seu companheiro de equipa. Pelo contrário, foi das duas vezes, uma das vezes não totalmente por culpa própria, mas das duas vezes foi batido. E também isso poderá ser importante para o Oscar Piastri querer nesta pista, e até porque tem esse perigo de poder perder a liderança do Campeonato do Mundo, querer outra vez voltar à ribalta, porque de facto no Mónaco não foi ele que esteve na ribalta e o segundo, ou foi o segundo Grande Prémio consecutivo em que acabou em terceiro. Ele acumula pódios e isso é importante para quem quer ser campeão do mundo, mas depois de ter ganho vantagem está a perder vantagem. Há uma coisa que me parece mais ou menos certa, acho que a McLaren tem neste carro, se não houver grandes novidades com a diretiva técnica, tem neste carro o carro capaz de fazer 1-2, ainda que eu fique na expectativa de ver o Max Verstappen com o RB21, que se adapta também às características do traçado de Montmeló, poder lutar com eles. Mas o McLaren tem outra vantagem suplementar, para além do equilíbrio do chassi para este tipo de circuito, tem a ver com os pneus. E sobretudo se as equipas forem descobrir outra vez que para melhor fazer a prova será com os pneus mais macios que estão à disposição neste Grande Prémio. E aí a McLaren, com 50 graus de temperatura na pista, como se espera, ainda se calhar terá mais em vantagem. Este é um circuito, é como o Mónaco, para pior. Normalmente quem sai da primeira linha tem vantagem na vitória. É o circuito
É uma estatística e é apenas uma Mas aí não é estatística. só neste, quer dizer, eu diria que aí é quase em todos. Sim, Dá jeito. mas aqui é o circuito onde se realizaram mais grandes prémios, mais de 10 grandes prémios, onde há maior média de vitórias desde a primeira linha. 91% dos grandes prémios foram ganhos de primeiro ou de segundo. Nos 12 últimos grandes prémios aqui, 10 vitórias são sempre da primeira linha da grade. Sim, portanto é o normal. Ou do segundo. É o normal. E 9 dos mesmos 2 pilotos. E 9 dos mesmos 2 pilotos. Aliás, nos últimos anos só ganham esses 2 pilotos. O Hamilton e o Verstappen. Acho que a qualificação volta a ter aqui um papel importante, ainda que eu depois espere que, ao contrário do que tem sido o hábito nos últimos tempos, a corrida nos possa trazer mais espetáculo. Pese embora, mesmo assim, a prova do ano passado, a de 2023, foi chata. O Max foi embora, pôs o braço de fora e ganhou à vontade. Mas o ano passado não foi assim. Mas não foi da mesma maneira. Claro, acho que há 3 candidatos, na minha opinião, à vitória: os 2 pilotos da McLaren e o Max Verstappen, porque eu considero que o Red Bull tem nesta pista uma das suas melhores. Vamos ver se confirma ou não. Desculpa interromper, só para te dizer que a 2016 também foi interessante. E já vamos falar dela. É assim, imagino, e é por causa disso se calhar que o Piastri, 2016 foi quando o Rosberg e o Hamilton tiveram, digamos, um tete-a-tete ou um tete DRR, é se calhar por isso que o Piastri anda a dizer que não são precisas ordens de equipa na McLaren. Há sempre uma reta entre a curva 3 e 4, não é? Isso. E o ano passado deu uma boa batalha em pista entre o Norris e o Leclerc. E o Leclerc na chegada à curva 10. Aquela esquerda que depois... Já sei. 10. Não, 10 não, 7. Curva 7. Está a falar da reta anterior? Da reta anterior é a curva 7, sim. Aquela que é a subir depois. Exatamente. Não. Da curva 5. Lá em cima. Quando se começa a descer. Curva 5. Avançamos para Oscar Piastri, até porque já falámos aqui de temperaturas, e Piastri fala também sobre temperaturas e diz que acha que a McLaren não tem assim tão grande vantagem quando as temperaturas estão um pouco mais altas do que toda a concorrência. The start of the year we felt it was a strength, but I mean Imola was not cold and we got beaten. And you know, there were some elements that weren't to do with car pace, but there were definitely elements that were the Red Bull being quick in Imola, and you know, the track temperature was in the 40s. So I don't expect that to be, you know, the biggest factor this weekend. I think how your car performs just in general is going to be very important here. So you know, I'm certainly not going to this weekend looking at the temperature and going, we're going to dominate. I think it's still going to be a very tight weekend, and I expect Red Bull to be very competitive. As palavras de Oscar Piastri. Lourenço fala de Imola. Diz que em Imola isto até esteve, as temperaturas estavam altas e que não houve vantagem para a McLaren e que a Red Bull esteve melhor, no caso Max Verstappen esteve melhor. Está-nos a querer dizer alguma coisa? Não, está a querer tirar areia para os olhos, acho eu, e baixar um bocadinho a expectativa também, tirar a pressão. É verdade, estava calor em Imola, mas não era esta a temperatura que se vai fazer, ou que dizem que vai fazer agora em Barcelona. Acho que a diferença ainda são 11 graus, mais ou menos, 11, 12 graus, estava 39, 38. E o asfalto aqui é só mais um bocadinho abrasivo, um bocadinho muito. É, sem dúvida, bem mais abrasivo que em Imola, apesar de ser um asfalto relativamente recente, que tem 5, 6 anos. Os pneus são diferentes. Os pneus também são mais duros. Eu acho que aqui, por acaso, a Pirelli foi conservadora. Mas acho que estávamos a falar da temperatura e dos pneus. Eu acho que ele de facto é só mesmo para tirar a pressão, porque ele tem vantagem, ele sabe que tem vantagem e vai com isso e vai jogar com isso certamente, porque num circuito como este, partir na frente e gerindo com ar frio, ou ar frio, salvo seja, com ar limpo, ar limpo. Frio ali não vai haver, mas com ar limpo vai ser muito diferente. Ele sabe que tem vantagem, diz o Lourenço. Mas há um adversário que teoricamente tem um carro igual ao dele e que por acaso é o tal adversário de quem falávamos há instantes, que até pode fazer, e a expressão é tremendamente positiva, um assalto ao poder. Pode, e fez uma belíssima pole position aqui o ano passado. Aliás, começámos a falar aqui dos arranques que ele falhava. Portanto, isso tem duas consequências. Uma é que ele falha arranques, ou falhava mais do que falha hoje. Segundo, fez pole position. Foi uma das muitas que fez o ano passado. E uma grande volta essa. Se fizer uma volta desse calibre, parte em vantagem em relação ao Oscar Piastri. Como o João disse, não tem propriamente os astros alinhados em Barcelona.
Dito isto, são os dois fantásticos pilotos, têm de facto vantagem, como o Lourenço diz, têm um carro mais previsível, têm um carro mais que lhes perdoa mais os pecadilhos que eles cometem, que gera melhor pneus, gera melhor temperatura, portanto, provavelmente, e já assistimos a muitas corridas em Barcelona, em que os dois melhores carros partem para a frente e nunca mais os vemos. Espero que não seja assim, porque de facto há um fator, há um joker que é o Max Verstappen, e há muitas curvas médias rápidas aqui que podem ser uma vantagem para o Red Bull. Além de que o Max nunca é descontável em circuito nenhum, aqui em particular. Portanto, temos em perspectiva um fim de semana interessante de muitas descobertas. E o Piastri até diz que espera que a Red Bull seja competitiva aqui este fim de semana. Quem também espera uma Red Bull competitiva é o senhor de quem falavas, Max Verstappen. Yeah, hopefully we can be a bit more competitive here. Hopefully, well, from my side I hope at least that it will be a bit more similar to Imola, but it's a bit difficult to tell. I know, of course, the competition that we have, from the other teams. I know what they're strong at. And from us, I think we just have to see if we can balance the car or try and put it again in a nice window so we are not hard on the tires. And yeah, it becomes drivable where then, you feel comfortable and you can push a bit more to the limit. And I think that's what we'll try to achieve. É uma espécie de regressar ao sítio onde já foste feliz e já foste feliz várias vezes e foste feliz pela primeira vez, 2016. Falavas tudo de 2016. Quem é que ganhou em 2016? Maximilian Verstappen. Exatamente. Max Verstappen foi aqui que conquistou a primeira vitória da carreira, numa corrida onde, para tal acontecer, contou também aquilo que se passou entre os então companheiros de equipa Nico Rosberg e Lewis Hamilton, mas as corridas também são feitas disto. Lourenço, num fim de semana em que Max Verstappen espera um Red Bull competitivo para surpreender. Depois de um fim de semana não tão bom, agora como foi no Mónaco, temos sempre também na cabeça como foi a Imola, portanto, e a Imola foi bastante bem. Temos aqui, como falou o João e bem, não é um asfalto tão abrasivo, mas vamos estar em temperaturas altas também, vamos estar um circuito que tem algumas semelhanças com Imola, algumas curvas com mudança de direção também, e onde o Red Bull teve muito bem. Portanto, eu acho que nunca o podemos descartar, este Red Bull, nunca, e muito menos Max Verstappen. Portanto, eu acho que a dar luta, este vai-se poder contar com ele, de certeza. Relembra-me qual foi a classificação dele no Mónaco? Quarto? Quinto? Foi quarto. Não foi ao pódio? Então agora vai. Porque ele anda nesse... Desde o Grande Prémio dos Estados Unidos é uma prova no pódio, independentemente de ser vitória segundo ou terceiro, uma prova sem ir ao pódio. Portanto, aqui temos a certeza que ele vai ao pódio. A Red Bull está, acho eu, demasiado confiante naquilo que esta nova diretiva técnica pode trazer de menos bom ao McLaren. Não é tanto trazer de bom ao Red Bull, é trazer de menos bom ao McLaren. O Christian Horner tem falado ao longo dos últimos dias muito nisso e acho que o discurso não cola na totalidade. Agora, como eu disse, este carro tem tudo para ser competitivo aqui. Se há a pista onde o RB21 tem de ser competitivo, se não for aqui, eles vão esperar que a evolução a seguir deste Red Bull venha a trazer grandes melhorias, porque senão será um bocadinho quase o entregar do título aos homens da McLaren. A Red Bull, desde o início da temporada... Título de pilotos. O de equipas, esse está encaminhado, entregue, não é? Mas está quase. Vamos ver. Mas a verdade é que a Red Bull, desde o início da temporada, dizia: se o Max chegar a 25 pontos dos homens da McLaren ao circuito de Espanha, ainda há hipótese. O Max, por sua vez, vem dizer: eu não estou bem naquela luta, na luta pelo título, mas não descarta estar na luta pela vitória. E acho que aqui vai depender um pouco daquilo que for a qualificação, ele conseguir estar na primeira linha da grelha, e a partir daí vai depender do arranque. Acho que o Red Bull do Max à frente da corrida, com ar limpo, com temperaturas de 50 graus e com uma escolha de pneus acertada, não será fácil de bater, ainda que haja uma reta grande e uma zona de DRS grande e a outra não sendo tão grande, mas tem uma travagem relativamente forte. Portanto, há algumas zonas onde é possível ultrapassar, mas vai ser difícil, de certeza absoluta, se o Red Bull ficar na frente da corrida, contrariar, a não ser com um undercut, que é outra das possibilidades aqui, com sorte num virtual safety car ou num safety car numa altura de paragens, será difícil bater sem esse fator. Mas vamos ver, porque eu acho que a McLaren tem tudo para fazer 1-2 na qualificação. E se conseguir fazer primeira linha da grelha de partida é um desafio, João, pegando na tua bola de cristal. Sabemos que entre a caixa do pole sitter e a curva número 1 do circuito de Barcelona, que é logo para a direita, são mais ou menos
600 metros. Tendo na nossa memória o arranque de Max Verstappen, por exemplo, em Imola, mas também antes, em Jeddah, mas aí Oscar Piastri levou a melhor. Poderá Max Verstappen tentar saltar para a liderança logo? Isto, se não partir da pole position, obviamente. Se partir, mas ali definir ou tentar definir o desfecho deste grande prémio? Pode, com certeza, porque voltamos ao mesmo, não é? Ou seja, é quando é mais fácil ganhar lugares, porque estão mais perto uns dos outros. É mais difícil depois com o undercut, com o overcut, com o DRS, sem DRS, porque estão mais longe e estão a andar mais depressa. Aquele é o momento em que todos tentam ganhar a posição. Ele arranca primorosamente bem, é como um relógio suíço. Eu não me lembro dele falhar um arranque. Pode arrancar melhor, pior ou menos bem, mas falhar o arranque não. Mas o Norris também tem arrancado bem, o Piastri tem arrancado bem. O que acontece em Imola não é uma falha no arranque, não é no tempo de reação, não é no 0 aos 100, não é no 0 aos 200, é no momento em que trava para a curva. Olha para o retrovisor do lado esquerdo e tenta cobrir a pista para o George Russell, que é um erro. Se tivesse posto o carro a meio da pista, qual tiro que não quer ser ultrapassado, ainda hoje estava a comemorar a vitória de Imola. Dissemos que o Verstappen aprende, o Piastri também aprendem todos. Portanto, sim, vai ser uma chegada à primeira curva francamente interessante, como é sempre em Barcelona. Já vimos pilotos arrancar de quinto e de sexto e passar para primeiro, à frente, até em Barcelona. Até porque não só essa distância à curva número 1, como depois toda aquela sequência 1-2 é relativamente largo, poderá haver ali uma tesoura e até depois a chegada à curva número 3 e a travagem para a curva número 4, aqueles primeiros metros, todo o primeiro setor dá espaço para haver trocas de posições e essa é talvez a parte mais interessante das corridas em Mugello. O Russell e o Norris no ano passado andaram-se a degladiar por posição entre o final da reta da meta, entre a entrada da curva número 1 até a 5. Sim, basicamente. Não, da 5 para baixo, foram a 6 e a 7. Na 7, por norma, até a 5 é possível andar lado a lado. Sim, pode escolher um lado para atacar na seguinte. Mas eles entretanto começaram a descer e depois estavam ali os dois lado a lado. O Norris, inclusive, toca na relva e depois na abordagem à curva número 7, quando começam a subir para aquela zona tremendamente rápida, onde ali depois se abre a DRS, Norris foi embora. Ali já não dá, porque depois já tem os corretores muito altos, já não dá para subir. E não é tão largo, até porque a curva aquela a subir, curva 7 é muito complicada. Faz meio chicane, já não dá para fazer. E a 8 é incrível. A 8 é incrível. Também. A 8 é muito rápida. 2020 estivemos lá, João, no circuito de Barcelona. A sequência 8-9 é uma coisa incrível. Como os carros entram. E sobretudo é incrível quando se tem o olhar de um piloto. Um dia vais lá connosco. Tínhamos o Nuno Pinto na altura, que também é piloto. Vamos, acho que há. Apesar de termos a McLaren como favorita, e tem sido uma constante ao longo deste ano, e não poderá ser de outra maneira, há que contar com a Red Bull. E há que contar em parte com a Ferrari. Eu estou muito curioso com a Ferrari. É para onde vamos agora? Sobretudo porque a Ferrari tem, neste tipo de circuitos, algumas vantagens. Tem um problema para gerir, que é as temperaturas dos pneus, o desgaste dos pneus. Pareceu-me que em Imola estava um pouco melhor. Vamos ver se as últimas alterações, a Ferrari vai trazer pelo menos, para além de uma asa dianteira para corresponder às novas regras, uma asa traseira também nova. Vamos ver se há mais evoluções. Não acredito que venha aquele pacote que tem o novo casing, o novo invólucro da caixa de velocidades e as novas ancoragens da suspensão posterior. Acho que não é ainda, mas se calhar pode ser uma surpresa e vem também. Mas a Ferrari poderá estar ali a tentar bater à porta. O Hamilton andou sempre muito bem aqui, o Charles Leclerc também anda bem aqui, mas o Hamilton nesse aspecto... Hamilton fez pódio o ano passado, ainda como a Mercedes. Sim, mas normalmente anda bem aqui, não é só pelas 6 vitórias, é porque normalmente anda bem aqui, é um circuito onde ele está à vontade. Será um bom circuito também de bitola, para ver na comparação Hamilton-Leclerc, como é que Hamilton consegue dar a volta por cima. Então vamos ao monegasco. Charles Leclerc, que à entrada deste grande prémio de Espanha, diz que obviamente o resultado do Mónaco até foi... Não é o resultado, que o fim de semana do Mónaco até foi positivo. Monaco was definitely a positive weekend for us, but you also need to be realistic and set the right expectations going forward. And unfortunately for here, the picture is most likely going to be very different. So, there's not much we can take from Monaco here. But it's been a good weekend, good points, and that will for sure help us. And it's a very interesting weekend as well here in Barcelona with a change of regulation. We hope that we can close a little bit the gap to the guys in front. Até foi um fim de semana bom, é aquilo que diz Charles Leclerc. Lourenço,
Foi bom porque vimos uma Ferrari a lutar por uma pole position, vimos uma Ferrari, como não víamos há muito, a ser mais rápida nas 3 sessões de treinos livres, depois obviamente no Q1 também, depois lá aparece a McLaren e para mim também esta expressão acaba com a brincadeira, mas a verdade é que vimos uma Ferrari aproximar-se. Vimos a Ferrari mais próxima e depois de um longo período, mas até agora não vimos a Ferrari a lutar por grandes posições na frente. Querias destruir uma McLaren. Não, o que é que eles mantêm intacto ainda para Barcelona? Mas vimos... Este é fácil de reconstruir. Sim, este reconstrói. E mais barato. Mais baratinho. Mais barato, isso. Mas é bom ver a Ferrari também a lutar. E nós queremos quanto mais equipas na frente e mais possíveis equipas a ganhar, melhor. É isso, nós queremos mais competitividade. E o que o Leclerc diz é que está expectante, está confiante que esta alteração possa trazer algum benefício para a Ferrari e que realmente ele diz também, como nós dissemos já antes, que realmente Mónaco é um circuito à parte, ele sabe disso, mas mantém a expectativa em alta para este grande prémio, e é isso que nós queremos também. O João já falou sobre a nova asa dianteira que as equipas trazem, e a Ferrari traz também uma asa posterior, também ela com uma configuração diferente. De resto, a Ferrari parece que também andou em Jeddah a testar qualquer coisa sobre a flexibilidade ou a menos flexibilidade das asas, até porque esta quinta-feira a própria Fórmula 1 recordou-nos algumas das imagens que tinha da asa dianteira de Charles Leclerc. Ou seja, era uma Ferrari que também já estava de alguma forma a preparar esta entrada regulamentar ou esta mudança regulamentar. Podia ser de outra forma, quer dizer, não podem chegar aqui e ser apanhados de surpresa. Enfim, partilho da curiosidade de todos nós à volta desta mesa do próprio Charles Leclerc. Eu não tenho a certeza absoluta de facto que essa melhoria em Imola tenha sido tão sensível, ou seja, se calhar já nos tínhamos habituado a prestações menos boas. Eles têm de facto melhor ritmo em corrida do que em qualificação, mas quando o safety car entra em pista em Imola, eles estão a meio calendário dos homens da frente. Portanto, a diferença final é enganadora. O Hamilton fica muito mais perto dos homens da frente porque há um safety car que reduz tudo aquilo e que os deixa muito mais perto. É verdade que o ritmo de corrida não foi mau, é verdade que a qualificação foi desastrosa e foi isso que lhes estragou a corrida, porque uma qualificação capaz em Imola teriam acabado, e sem safety car, porventura mais perto em termos de tempo dos da frente. Não sei, curioso para ver, para perceber exatamente. É um circuito a sério, não é o Mónaco, desculpem-me a ofensa à Mónaco, mas é um circuito a sério, é um autódromo. É um autódromo em que, volta ao mesmo, é o que se diz do Estoril, um carro que anda bem em Barcelona anda bem em todo lado, porque é um circuito muito exigente do ponto de vista do equilíbrio. É misto. É isso. É uma afinação base. Uma afinação base que há de ser uma all-rounder, que funciona para todo lado. Travagens fortes, curvas rápidas, apoios. Até por isso, durante muitos anos, foi o circuito dos testes, como era o Estoril. E, portanto, precisamente por ser tão exigente com os carros, francamente curioso para ver o que vai dar a Ferrari. Eu, pessoalmente, e engano muitas vezes, e serei o primeiro a admitir que se engana, não acredito assim num milagre muito grande para a Ferrari aqui, num ritmo muito capaz em qualificação, pelo menos. Eu milagre não acredito. Acho que a Ferrari poderia ter aqui uma palavra a dizer maior se o circuito fosse aquele que foi abandonado em 2023, com a chicane final. Porque a Ferrari no Mónaco demonstrou boa tração, demonstrou, e essa chicane iria obrigar as equipas a ter o carro ligeiramente, milimetricamente mais alto, e sobretudo a Ferrari esteve muito bem a passar nos corretores. E aqui há meia dúzia de corretores que são altos, mas se houvesse a chicane final, que já não há desde 2023, e ainda bem, porque a pista fica bem mais engraçada, se calhar a Ferrari teria mais facilidade. A Ferrari tem uma frente forte, e se calhar esse é o maior problema do Lewis Hamilton. A frente é demasiado forte para aquilo que ele gosta, é demasiado rígida para aquilo que ele gosta. Vamos ver se, por exemplo, esta nova asa, teoricamente mais rígida, mas se tem alguma alteração na forma como o carro vai ser afinado e permitirá ao Lewis Hamilton ter um SF25 mais ao seu sabor, mais ao seu gosto do que tem tido até agora. Vamos ver. Eu estou muito na dúvida. Tenho muitas incertezas com a Ferrari, como também tenho com a Mercedes. Apesar daquilo que já dissemos, a Mercedes pode tirar ali um coelho da cartola. Eu acho que não vai acontecer, mas pode suceder. Há uma certeza que eu tenho. Sexta, sábado e domingo lá estaremos para contar tudo de fio a pavio deste Grande Prémio de Espanha. A última vez que o Grande Prémio de Espanha vai acontecer
em Barcelona, já que no próximo ano, Barcelona mantém-se no calendário, mas o Grande Prémio de Espanha muda-se para Madrid, para o Madring. Foi um gosto ter estado na vossa companhia. Todos os episódios do DAZN F1, de quinta a segunda-feira, estão disponíveis na app da DAZN para ver gratuitamente a qualquer momento e em qualquer dispositivo. Este episódio está também disponível no Spotify, no YouTube da DAZN Portugal e no Apple Podcasts. João, Lourenço, João, obrigado e vemos no fim de semana. Vamos embora.